Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de sistemas operacionais. Como sempre, eu só desativo a câmera, tá? Para que a transmissão ela ocorra de forma mais fluida, tá? Para que haja um volume menor na transmissão, ok? Mas interrompam, fiquem à vontade para comentar, tirar dúvidas, o que for, ok? Muito bem, essa é a nossa segunda aula de 2 de março de 2021 e abordaremos a evolução dos sistemas operacionais. Bom, você deve já ter se perguntado como os sistemas operacionais mantêm tantas tarefas ativas, né? Por exemplo, você está editando um texto, navegando na internet, isso são as coisas que você está fazendo ali você está manipulando a máquina, né? E, além de todas as suas atividades, ainda tem o antivírus, que está fazendo em segundo plano, né? Que no jargão, né, in background. Então, ele está atendendo todas as suas requisições, suas necessidades, e ainda está fazendo outras atividades, né, que dependem também de um processamento. Ao mesmo tempo, ele está esperando se houve um evento de ter teclado, ter pressionado alguma tecla, movimentado o mouse ou pressionado um botão do mouse, ver se chegou um pacote através da rede. Então, realmente são muitas. Atualizar o relógio, né? Você pode ver que o relógio que fica ali no canto inferior direito, o tempo está marchando e ele continua fazendo a atualização do tempo. Então, como podem ver, existem muitas atividades sendo realizadas simultaneamente. Então, vamos dar uma olhada como toda essa tecnologia, né? Quais são as definições, as premissas necessárias para que tudo isso ocorra, né? Os sistemas operacionais, eles são divididos na seguinte classificação: monoprogramáveis, multiprogramáveis e com múltiplos processadores. Então, nós vamos abordar também, né, a evolução das máquinas, as quais passou, né, por todas essas etapas. Bom, todo sistema operacional ele tem um kernel. O kernel ele é um núcleo do sistema operacional. E E que isso implica, né? Dele fazer o gerenciamento dos recursos no computador. Como assim recursos? Ué, o seu computador ele tem uma memória limitada. Necessariamente ele precisa, esse é um exemplo, né? Ele precisa gerenciar os programas de forma que todos eles tenham acesso à memória, né? Todo mundo sabe que tudo que está sendo executado na sua máquina está alocado na memória. E se você abre, então, vários programas, há uma necessidade de ter um controle sobre todas essas requisições. Então, o kernel ele tem as seguintes funções, né? Tratamento de interrupções e exceções. Eu lembro bem quando tinha um 386, acho que eram só 15 interrupções. Não sei, não acompanhei, né? Não sei quantas interrupções são hoje, mas eu posso dizer que esse número cresceu bastante, né? Lembro que tem as interrupções de timer, as interrupções de teclado, entre muitas outras, né? A tal da IRQ. Temos também as exceções,
né, tratamento de exceção, ou seja, aconteceu uma situação imprevista. Como a máquina vai se comportar diante dessa situação? A outra função também é gerenciamento, sincronização, comunicação, escalonamento de processos e threads. Então, uma necessidade de coordenar, né, quem pode utilizar, quem vai ser o processo que vai estar em execução. Thread, acredito que vocês conheçam, né, são processamentos paralelos. Gerenciamento da memória, como eu já tinha falado, né, um recurso de extrema valia, todo computador ele precisa ter esse bom gerenciamento. Lembro da dificuldade que era o Windows 98. Bastava você mexer em algum ponto do programa, nem precisava programar. Você instalava um programa e aí, de repente, facilmente vinha aquela tela azul. Então, o que acontece é um programa invadiu a área do outro, a máquina não sabia tratar, né? Tá aqui é um caso de uma exceção. E aí a memória retornava um problema grave. Temos também o gerenciamento de sistema de arquivos. Como vocês sabem, cada sistema operacional tem o seu file system, né? Que é a sua forma como ele organiza os o HD, o SSD, né, seja qual for o dispositivo de armazenamento, há uma necessidade de ter uma, uma definição de como esses arquivos eles devem ser armazenados, né? No Windows ele passou lá na época do DOS, o próprio MS-DOS. Quando começou o Windows veio o FAT32. Hoje temos o NTFS. No Linux veio o EST2, EST3, EST4. Existem sistemas de arquivo próprio para guardar arquivos extremamente volumosos, tá? Não é qualquer sistema de arquivos que consegue tal imagem. Gerenciamento de dispositivos de entrada e saída. Sim, né? O kernel ele precisa, como você conecta equipamentos, você está expandindo a máquina, então há uma necessidade de gerenciar todos esses dispositivos conectados à máquina. E auditoria e segurança do sistema. Claro, tem que ter segurança, tem que fazer uma verificação do que acontece, né? Se der um determinado problema, ter condições de avaliar qual foi a causa. Então, é necessário uma auditoria. Quanto aos modos de acesso, né, o sistema operacional ele tem duas formas, o modo usuário e o kernel. Então, basicamente, quando um processo ele faz alguma requisição, ele consulta o kernel para distinguir qual modo de acesso, né, se é usuário ou kernel. Essas são as system calls, né, as chamadas de sistema. Então, dependendo do que acontece, é necessário saber se é modo usuário ou modo kernel. E aí nós temos uma grande distinção, né? O modo usuário é aquele com privilégios de usuário, né? Fica limitado à sua área, enquanto o modo kernel, esse somente o sistema operacional pode ter acesso, tá? E isso é muito importante, porque cria-se uma proteção, porque você, usuário, se fizer alguma coisa de errado, isso evita que esse erro cause um dano muito grande. Ele fica confinado à sua área de acesso, né? O seu workspace, né? O seu espaço de trabalho.
Geralmente, né, vai acontecer um comando com parâmetros, por exemplo, eu quero ler um determinado arquivo. Então, é passado o comando, né, com a leitura e alguns parâmetros, né? Para quem conhece programação, sabe que na hora de fazer a chamada de um determinado método, de uma determinada função, você passa parâmetros. E esses parâmetros podem ter informações contendo qual é o seu privilégio, né? E aí, dependendo do que chega para o processo que recebe, falar, você pode ou você não pode executar tal processo. Depois de executado, há uma devolução do código de status do processo, ou seja, se houve falha, se houve sucesso, né? Quem já programou em C já viu lá que quando devolve um valor zero, teve sucesso. Valores distintos, fora o zero, acontece algum problema, né? Não foi tão bem sucedido assim como deveria, como foi planejado. Vamos ver aqui os modelos das principais arquiteturas dos sistemas operacionais. Nós temos os sistemas monolíticos, sistemas em camadas, máquinas virtuais e o modelo cliente-servidor. Então, os próximos slides vão falar desses quatro modelos. Então, os sistemas monolíticos. É um conjunto de módulos, eles são compilados separadamente, e depois eles são agrupados, né? Eles ficam juntos, tornando-se um único arquivo executável. Então, essa figura aqui ilustra, né, o que acontece. Bom, nós temos aqui uma linha, né, que separa bem o modo usuário do modo kernel. Então, uma determinada aplicação, ela faz uma chamada de sistema, né, o system call, e feito isso é direcionado para algum processo. Todos esses processos estão em contato com o hardware, né? Afinal de contas, o sistema operacional, como vimos na primeira aula, ela é a camada intermediária entre você, o usuário, e o hardware. Então, o sistema operacional ele precisa ativar, ele precisa requisitar determinadas partes da máquina para conseguir executar aquela tarefa. Qual que é a vantagem desse sistema em que você compila tudo separadamente e depois vira um único arquivo? O mais óbvio, né? É um sistema bastante simples, trata-se de um único arquivo. É eficiente. E temos como exemplo desse tipo de sistema operacional o MS-DOS. Bom, o sistema em camadas, como o nome diz, ele é criado em camadas, né? Existe uma hierarquia em que cada camada tem a sua responsabilidade, né? A sua função para desempenhar naquela camada a qual ela foi designada. Então, a camada 0 faz a alocação do processador e multiprogramação. Mais para frente vou falar sobre um pouco mais, né, sobre escalonamento, né, que é quando o processador ele tem a responsabilidade de ficar incumbido de determinada tarefa. Camada 1, gerenciamento da memória do tambor magnético. Estão entendendo que é a parte do HD, né, do dispositivo armazenador. Comunicação operador-processo.
E o gerenciamento de entrada e saída, né, os dispositivos que estão conectados ao computador. Camada 4, os programas do usuário. Camada 5, lida já com o operador. Então, cada camada aí ela tem a sua tarefa, né? Você pode ver que entre você e o hardware, então, são várias camadas que precisam atravessar até ativar uma determinada parte da máquina e até dar a resposta para você. As máquinas virtuais. Bom, uma máquina virtual ela é um nível intermediário entre o sistema operacional e o hardware. Nós já tínhamos falado, né, da sequência hardware, sistema operacional, usuário. Agora, entre o sistema operacional e o hardware, nós temos mais uma camada, que é a de máquinas virtuais. Vantagens, utilidades, acredito que já usaram, né, bem... eu diria que é bastante vantajoso a utilização de máquinas virtuais, como, por exemplo, você quer executar um determinado programa que você desconhece a sua origem, a sua fonte. Melhor não executar na sua máquina, né? O que você faz? Levanta uma máquina virtual, faz o que tem que fazer, e se der algum problema, é só descartar essa máquina virtual. Cria outra. É extremamente prático, né? Muito vantajoso evitar que você tenha que formatar toda a máquina, né? Fora se você acaba instalando um malware e acaba perdendo seus dados. Inclusive, no nosso livro-texto, na literatura, aborda que uma situação de uma pessoa que é dona de um local de impressões, né? E como eu poderia fazer para aumentar essa produtividade? Instalando outras máquinas virtuais, porque dessa forma eu poderia atender mais pessoas simultaneamente. O modelo cliente-servidor é uma implementação da maior parte das funções em modo usuário. Então, esses processos eles têm toda a permissão de serem executados, já está em modo usuário. O kernel, a única responsabilidade que ele tem é a comunicação entre o cliente e o servidor, ou seja, estabelecer sockets, estabelecer uma comunicação para que as duas pontas consigam ser estabelecidas, né? Que a comunicação se estabeleça. Então, aqui nós temos um diagrama, né? Mostrando que está aqui o modo núcleo. E no modo usuário, nós temos vários processos de cliente, servidor de terminais, servidor de arquivo, servidor de memória. Servidor de memória, talvez servidor de impressão. Os clientes obtêm serviços enviando mensagens aos processos servidores. Para entender de uma forma bem simples, né? Quando você está aí no seu computador, no seu celular, e você digita um determinado endereço, você é o cliente, que é passivo, e que é ativo, desculpe, e está se comunicando com um servidor que é passivo. Por que essas definições? Porque o cliente é ele que dá o início da comunicação. Então, ele, enquanto servidor, ele apenas fica esperando. Então, ele é passivo na história. Quando uma requisição chega, ele recebe, faz todo o processamento e devolve. Então, o cliente ele é ativo por iniciar o processo e também porque ele
está ligado, está online, somente enquanto essa comunicação durar. E o servidor ele fica permanentemente ligado. Classificação dos sistemas operacionais. Então, nós temos 3 possibilidades: monoprogramáveis ou monotarefas, multiprogramáveis ou multitarefas, e aí tem aqui algumas subdivisões, né? Sistema em batch, sistema de tempo compartilhado, time sharing, e sistema de tempo real, real time. E por fim, a terceira e última classificação, sistemas com múltiplos processadores. Vamos dar uma olhada em todos eles. Monoprogramáveis, monotarefas, né? Estamos nos referindo, então, aos primeiros computadores pessoais criados em 1960. Eles executam um único programa por vez, e aí tudo que a máquina tiver de recurso fica exclusivo para esse programa. Bem diferente da realidade de hoje, né? Afinal de contas, nós estamos falando da tecnologia de 1960. Quanto a tecnologia desenvolveu de lá para cá. A implementação é bem simples, por um motivo bem lógico, né? Se você só tem um único programa, não há a preocupação com a concorrência de recursos. Como, por exemplo, quando você está executando vários programas, a memória é única e todos os programas têm que serem atendidos. Então, aqui a situação é de exclusividade. Eu sou um programa, existe somente uma única memória, toda aquela memória é minha. Afinal, todo o recurso da máquina fica alocado para esse fim. Um exemplo de sistema operacional que desempenhou essa tarefa é o MS-DOS. Sistemas multiprogramáveis multitarefa, tá? E aqui nós vamos falar daquelas outras classificações, daquelas subclassificações. Então, eles dividem os programas, os recursos do computador com os demais programas. Desse jeito, a CPU nunca fica ociosa porque ela sempre tem algum trabalho a desempenhar. Em relação ao número de usuários, nós temos os monousuários e multiusuários. E pelo nome está bem fácil entender, né? Monousuário só tem um único usuário, e multiusuários, vários usuários que podem usar esse sistema operacional. E nós temos o sistema batch. Antigamente, né, era chamado de jobs, o que seria equivalente ao processo de hoje, né? Então, os jobs, eles eram... tinha um processo de leitura dos cartões perfurados. Em cartão perfurado, né? 0 ou 1. Então, realmente era bastante espinhoso trabalhar nesse tipo de programação. Sistema de tempo compartilhado, time sharing, que também é conhecido como time slice. Como o nome diz, ele compartilha o tempo, tá? Como que funciona isso? Sua máquina, nesse momento, está fazendo várias tarefas simultaneamente. E está dando a impressão que está tudo acontecendo em paralelo. Mas não está. Se você abrir aqui na barra de tarefas, o gerenciador de tarefas, você vai ver que ele está executando muitos processos. E você tem o quê? 4, 8 núcleos aí na sua máquina, né? Virtualizados ou não. Você não tem um processador para cada processo. Então, o sistema operacional, ele trata os programas de uma forma que ele compartilha o tempo. Ou seja, alguns milissegundos eu vou executar esse programa,
mais um tanto outro programa, mais uma fatia do tempo outro programa, mais uma fatia do tempo outro programa, e agora eu vou voltar para o primeiro programa. Então, enquanto a máquina ela executa, por exemplo, 50 milissegundos um determinado programa, né? Nós nem conseguimos perceber isso, mas o processador ele fica alocado, por exemplo, esse tempo para desempenhar essa tarefa. Então, um pouco de tempo cada uma, ele está levando todos os processos, dando a ilusão de estarem em paralelo. Então, por isso que é time sharing, né? Seria o tempo fatiado. E temos sistemas em execução de tempo real, real time. Como é que funciona? A execução é feita por prioridade. Como assim? É possível determinado processo receber uma ponderação, um peso de qual prioridade aquele processo deve ter. Vamos imaginar, então, né, aplicado a... vamos entender onde isso é usado, por exemplo. Aplicado em processo de controle industrial. Pense que você tem processos críticos, como, por exemplo, controle de pressão e temperatura para não explodir uma caldeira, e coisas mais simples, como simplesmente abrir a válvula para passar um fluido, água. Fica claro, né, que é necessário monitorar e tomar providências em cima dessa caldeira do que uma válvula em um outro ponto da planta industrial. Então, enquanto a prioridade de um determinado processo for a maior, fica fazendo aquele processo. Apareceu outro de maior prioridade, larga o que está fazendo para pegar um novo processo. Tá? Então, de acordo com a prioridade, o sistema operacional fica encarregado de cuidar somente daquele processo. Temos aqui sistemas com múltiplos processadores. Bom, como o nome diz, é o mesmo programa executados por mais de um processador. Nós temos gerenciamento da CPU, precisa de gerenciamento da CPU porque funciona assim. Agora você tem um processador que ele precisa delegar aos outros o que deve ser feito. Então é necessário gerenciar, você vai ficar encarregado disso, você daquilo, e assim por diante. Os sistemas com múltiplos processadores, eles dividem-se em dois tipos, né? Fortemente acoplados e fracamente acoplados. A característica dos fortemente acoplados é o uso intenso da CPU. Quando é designado, né, para encontrar uma resposta para um determinado problema. Alguma coisa que realmente, olha, a máquina ela precisa ficar 100% do seu poder computacional para resolver um determinado problema. E aí nós temos entre os fortemente acoplados, nós temos duas divisões, simétrico e assimétrico. Compartilham uma única memória e utilizam o mesmo sistema operacional. Então, fortemente acoplado é assim, resolvemos colocar Linux na máquina, nas máquinas. Todas elas terão o mesmo sistema operacional. E existe uma única memória para todas essas máquinas. É empregado o paralelismo, né, em que cada máquina, cada parte do programa é entregue e é distribuído para as máquinas para fazer o processamento, né, para obter a resposta
das partes. O Windows e Linux são exemplos de sistemas operacionais simétricos e fortemente acoplados. E por fim, os assimétricos, existe um processador mestre, né, que ele controla o sistema e delega as atividades para os demais processadores. Bom, sistema fracamente acoplado, agora pode acontecer uma variação de sistemas operacionais. Cada máquina tem o seu sistema operacional próprio. E cada um vai gerenciar a sua memória, a sua CPU, dispositivos de entrada e saída. E é claro que para que essas informações bom, outro também, né? Depende de uma rede de computadores para que haja troca de informações, mas aqui também precisa de tá. Bom, eu deixei aqui duas imagens para entenderem o fortemente acoplado, né? Você tem uma única memória que é compartilhada e vários processadores, e todos eles têm o mesmo sistema operacional. Aqui no fracamente acoplados, né? Você tem máquinas independentes com suas memória e o processador, a CPU. Então, é necessário esse arranjo para que as informações sejam trocadas entre as máquinas. Classificação dos sistemas fortemente acoplados. Nós temos os sistemas operacionais de rede, são sistemas operacionais independentes, conectados por meio de uma rede. E pode ser usado para compartilhar recursos como impressoras, diretórios, o que é muito comum, né, inclusive nas redes domésticas e pequenos escritórios. Sistemas operacionais distribuídos. A execução do mesmo programa em vários nós. Vários nós, entenda, várias máquinas, né, vários computadores. E aí nós temos uns clusters, né? Para o usuário, o sistema ele é centralizado. Ele tem a ilusão que ele está lidando com uma única máquina. Não se sabe em qual máquina que está sendo executada a tarefa, quantas máquinas tem nesse cluster, né? Simplesmente é pedido um determinado processamento para realizar uma determinada tarefa e a resposta volta. Um bom exemplo disso são sistemas servidores de banco de dados, né? Imagina quantos correntistas no Brasil estão fazendo conexões simultâneas numa determinada máquina. Numa determinada máquina não, né? Num determinado data center. E a própria web, né? Que, claro, né, o líder do mercado, por exemplo, o Google, como é que ele consegue trazer a resposta para você? Você digita ali as palavras-chave em menos de um segundo, né? Ele até diz em quanto tempo conseguiu retornar a resposta. Para esse sucesso, né? Para que isso seja viável, então é direcionado, né, para um determinado data center, é feito o processamento e retornado a resposta. Claro que aí existem alguns fatores, como distância, né, o distanciamento geográfico, e por aí vai. Bom, vamos aos exercícios. Uma pensadinha.